Sejam bem-vindos ao Papo Saúde desta quinta-feira. Que bom ter você aqui conosco, acompanhando o tema de hoje aqui na NGTV. E hoje a gente vai falar, embora o Dia dos Pais tenha acontecido no último final de semana, hoje eu trago esse tema que vai muito além de falar sobre esse evento social que é o Dia dos Pais. É algo muito mais profundo do que isso. Então, hoje, para falar de paternidade, nós temos aqui como convidado, um convidado muito especial, inclusive. Ele é psicanalista, ele também é professor, é doutor em psicologia clínica, professor do PPG Edu, lá da UPF, diretor da Escola de Psicanálise do projeto Associação Científica de Psicanálise e Humanidades de Passo Fundo. Ele é o professor doutor Francisco Carlos Santos Filho. Seja muito bem-vindo, professor, ao nosso programa. Obrigado, Alessandra. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje nós vamos falar, então, em 4 pontos bem importantes da paternidade. Um pouquinho sobre o que é a paternidade, também a função da mãe, que é algo muito importante. Vamos falar também sobre o impacto do pai na vida dos filhos e sobre esse desejo de ter filhos que muitos homens têm. Vamos começar falando, então, sobre esse nosso primeiro ponto central, que é o desejo de ter filhos e também essa força subjetiva que move os pais, esse homem que tem esse desejo de ser pai. Professor, como que isso acontece? O porquê que isso acontece do ponto de vista da psicanálise? Pois é. Bom, primeiro eu queria começar elogiando a escolha do assunto, que é muito importante, contemporâneo, atual, amplo e difícil. Então, assim, vamos ver se eu consigo explicar da melhor maneira possível e com a maior clareza possível para que todos possam entender esse desejo, e esse fenômeno extraordinário que é a paternidade e a amplitude que ele tem. Você pergunta sobre o desejo de ter filhos, e, bom, a primeira coisa que me vem à mente é um samba. É o samba do Baden Powell e do Vinícius de Moraes, chamado Berimbau, em que um verso diz assim: quem de dentro de si não sai, vai viver sem amar ninguém. Quem de dentro de si não sai, vai viver sem amar ninguém. Seria um bom ponto de partida para a gente pensar a questão do desejo de ter filhos. Que é quando alguém se dispõe, de alguma maneira, a realizar uma operação sumamente difícil, especialmente no mundo contemporâneo, que é dividir. Quando a gente fala em dividir, em geral, se pensa em perder algo. Ninguém se dá conta que... também outro samba diz isso, juntar a vida com vida é somar na dividida e multiplicar o amor. Então é preciso que alguém tenha um profundo desejo de não deixar com que sua existência se resuma a si próprio. Inicie e termine recolhendo todo o investimento, toda a força vital, tudo aquilo que se joga para viver uma vida apenas para si próprio. Teria que ser afetado por uma vontade de se derramar para fora. Seguir o conselho freudiano, Freud nos ensinou que as pessoas que não amam podem ficar doentes, se enfermar, e que o amor a si precisa, ao longo do tempo, transformar-se em amor ao outro. É nesse roteiro que entra a questão de ter filhos. O desejo de ter filhos. Ele vem dessa disposição de poder realizar-se para além do seu tempo. Nós existimos, como seres humanos, começamos a existir antes de nascer porque alguém pensou em nós.
Tu estava me contando que tem uma porque bebê. alguém teve esse desejo, com Alguém certeza. teve esse desejo e nos deu um lugar de existência. Nos reservou uma vaga entre os seres humanos. Né? Antes que nós nascêssemos, inventou que nós éramos gente. Né? Durante a vida, nós existimos porque tem pessoas que pensam em nós e que nos dão um lugar de significado e de existência. Nós sabemos que há pessoas pelo mundo pensando em nós. Né? E depois que a gente morre, nós continuamos existindo porque tem quem tem a memória de nós e segue pensando em nós e segue. Então, ter filhos é enviar uma mensagem ao futuro. É deixar uma semente, é deixar quem nos represente, quem conte do que nós somos, conte do que nós fizemos, que diga da nossa obra, que nos orgulhe por onde andar. Então, se existe um ponto sensível na autoestima do ser humano, é a finitude. A finitude tem a ver com os limites. Nós não podemos fazer tudo o que queremos. E temos um corpo que, ao longo do tempo, adoece, enfraquece e tem um fim. E, nesse sentido, os filhos são uma espécie de transposição desse fim e uma forma de se perenizar, reconhecendo a finitude. Professor, essa seria a força subjetiva que existe por trás desse desejo? Essa é a força subjetiva que existe por trás do desejo de ter filhos. Exatamente. E quem não tem esse desejo, ou, enfim, escolhe não ser pai? Vamos ampliar a questão, tá? A filiação não se resume ao ato de ter um filho biológico. A filiação pode ser dar em diversos modos de relacionamento. Nós podemos transvasar, sair de nós para amar alguém tendo filhos, mas também podemos fazer isso de outro modo. Podemos fazer isso exercendo várias funções em que o ser humano seja contemplado com o nosso gesto de cuidado. Né? Então, o gesto de cuidado não se resume simplesmente a ter filhos, até porque a gente sabe que se pode ter filhos sem desejar, e se pode desejar para várias coisas que não sejam lá as melhores. Tá? Assim que temos que pensar assim, que ensinar é uma forma de fazer filiação, que exercer trabalho social é uma forma de fazer filiação, né? E que a filiação ela extrapola essa questão de pai e filho no sentido da geração de um outro ser, né? Mas ela se esparrama também por outros gestos e outras possibilidades. Então, alguém pode decidir não ter filhos. Nem por isso quer dizer que ela esteja presa em si própria, a pessoa que faz isso. Né? O nosso segundo ponto é entender um pouquinho sobre essa questão da paternidade, né? Qual que é essa função social da paternidade? Como que ela se dá? Isso é importante. Importante caracterizar que a paternidade é uma função social. Quer dizer, toda cultura, toda civilização, toda sociedade humana desenvolve maneiras, mecanismos, estruturas sociais cuja função é cuidar daqueles que vivem nessa sociedade. Especialmente cuidar das infâncias. Porque o ser humano começa a vida num estado de absoluta fragilidade e incapacidade de viver sozinho. Nós nascemos em desamparo. Não é? Então, toda a sociedade se organiza para que delegar, né, funções que cuidem disso. A função paterna e a função materna são delegações que a sociedade humana nos entrega para que a gente cuide de seus membros. Então, nós não estamos fazendo simplesmente um cuidado de uma parte de nós, nós estamos também representando, né, o grande interesse coletivo de cuidado e sobrevivência psíquica, afetiva, dos seres humanos frágeis que nascem em uma determinada sociedade.
Na nossa cultura, costuma ser a família tradicional que cuida disso. Mas não é necessariamente a única forma que isso acontece. Existem outras culturas. Estou falando da nossa cultura, estou dizendo cultura civilizada, judaico-cristã, ocidental, tá? Que é onde a gente vive. Existem muitas outras formas de cultura, elas diferem na maneira de organizar esses mecanismos, nenhuma delas deixa de ter um. E sempre é um adulto que se encarrega de uma criança. Pode não ser o pai biológico, pode não ser a mãe biológica, pode ser outra estrutura social, né? Isso pode variar. Varia dentro da mesma cultura de época para época. Inclusive, a nossa família, atual família ocidental, tem sido fortemente modificada, né? Então, nós temos que entender isso como uma função. Por isso que a gente não diz pai e mãe, quando a gente fala em psicanálise, a gente fala em função paterna ou função materna, que uma pessoa real encarna essa função, mas ela está... A ela foi delegado um atributo que a sociedade lhe deu. Então, ela também não pode extrapolar nessa função. Ela deve, eticamente, uma posição a essa sociedade. Ela tem limites para exercer essa função. Não pode fazer o que quer com o outro. Ela está pautada e ela tem que obedecer a essa que nós chamamos a ordem simbólica, quer dizer, uma lei que rege esses mecanismos. Tá? Então, assim, por isso, são funções, função materna e função paterna. Logo, essa função não é necessariamente a família tradicional, ela pode não ser sexuada. Né? Quer dizer, o pai, ele pode não estar presente fisicamente, é melhor que esteja. É mais simples para quem vive nessa cultura que se adaptou à família ocidental que seja, mas não é necessário que seja. Aliás, o pai pode estar presente e não exercer a função paterna. A mãe pode estar presente, a mãe biológica, e não exercer a função materna. Entendeu? Então, assim, esse é um processo muito mais complexo, cheio de nuances, tá? Que, por isso, a gente diz é uma função social. Tá? Depois, se for possível, necessário, a gente pode voltar um pouco a isso. A gente vai falar, no final desse programa, sobre a questão da função paterna, mas agora que a gente está falando sobre essa função social, o professor citou que ela se modificou ao longo do tempo, né? O que impactou nessa modificação, essas mudanças que ocorreram nessa questão da função social da paternidade? Se costuma dizer que a autoridade, a função paterna, vem perdendo força. Nas sociedades tradicionais, as figuras mais detentoras do poder eram os pais, na família, né? E o sacerdote, o professor. Não há lugar por onde a gente ande conversando sobre isso em que não exista uma queixa da perda da autoridade que essas funções eram investidas na cultura tradicional. Né? Isso é uma coisa, porque o mundo foi mudando, né? E se um tempo os limites do mundo eram muito mais restritos e quem sabia, né, vamos dizer assim, os segredos, a verdade, como é que se faz para viver a vida, eram os pais. Isso é ainda assim quando a gente é pequeno. Né? Mas como se isso se fulminou muito, isso se disseminou muito, como se pulverizou muito, né? E os pais, o mundo se complexizou e os pais, lá nos seus lugares tradicionais, e os professores e os sacerdotes, enfim, essas figuras típicas das pequenas comunidades, elas começaram a sofrer a competição, né? Primeiro das mídias de comunicação, depois, né, grandes jornais, televisão, e hoje as mídias sociais, internet, rede, enfim, retirou a força do saber, e o saber passou a estar por aí,
né? E os pais já não conhecem, não conseguem, não sabem nem manejar com os equipamentos que levam a esse saber digitalizado. Os filhos sabem mais. Bom, isso é uma modificação social importante e levou, então, ao sujeito moderno, né? O sujeito que é o sujeito que constrói a si próprio, pai de si mesmo. Que o herói moderno é aquele que, então, precisa se construir na vida e isso não depende mais da tradição. Isso leva a um declínio da força da função paterna, tem consequências importantes na sociedade, né? Consequências éticas, inclusive, e leva, às vezes, por outro lado, a um anseio pelo retorno da tradição, da força, novamente, né, enfim, de todo o aspecto assim mais conservador, né, que se imagina, então, voltar a um mundo que não existe mais, né? Isso veio para ficar, nós temos que começar a compreender como, né, é possível restituir a função, o valor simbólico do pai, do professor, de todos aqueles que se encarregam. É possível dizer que a função paterna ela se adaptou ou ela ainda está se adaptando a essa nova função social? Esse é um processo que está em andamento ainda, né? Primeiro que o lugar do pai é uma coisa curiosa, porque na família ele começa, vamos dizer, se nós fôssemos imaginar a filiação tradicional, né? Ter um filho, um casal resolve ter um filho, né? A figura que surge primeiro nesse processo é a mãe, né? É dela o lugar. O homem, durante muitos anos foi assim, hoje já não é, né? Porque os meios de concepção também mudaram. Já não se precisa fazer sexo e engravidar pela via tradicional ou habitual, pois pode ser feito de outros modos. Mas, em geral, vamos tomar um exemplo mais fácil para as pessoas entenderem, que é o comum, mais tradicional é esse. Então, o homem deposita uma semente, o sêmen, e passa a se desenvolver no ventre da sua mulher, da mãe do seu filho, desse filho, um processo do qual ele não tem o menor controle. Então, isso passa a ser estranho a ele. E durante um tempo, nasce a mãe e o bebê tem uma espécie de dia de vínculo, né, em que o pai não existe a não ser na cabeça da mãe, no desejo da mãe. Quer esse pai seja um homem, é bom que seja, ou quer seja na ideia da mãe de que existe um espaço da vida dela que não é ocupado pelo filho, que é o trabalho, que é a sua vida íntima, que tem um limite. Isso é a gênese do pai, né? Então, em psicanálise, a gente costuma brincar dizendo que é a mãe que inventa o pai. É ela quem cria a função paterna inicialmente e lhe dá lugar, efetivamente, né? Daí a importância da mãe na existência do pai, né? E se esse pai se personifica num homem amado por essa mulher, com quem ela desejou ter um filho, a quem ela quis dar um filho, melhor. Mas nem sempre é assim. Vamos falar sobre o nosso terceiro ponto, né? Já que o professor entrou nessa questão do papel da mãe. Qual que é o papel da mãe nessa construção, então, do pai? Como que ela faz isso? De que forma isso é importante para essa criança, enfim, para esse filho? Então, é justamente nesse ponto que eu estava dizendo. Ela reserva, existe no interior da mente da mãe um lugar que não é ocupado pelo filho, né? É muito problemático quando todo desejo, tudo que é valor para a mãe se resume ao filho. Aí não há lugar para o outro, né? A gente diz, não existe um terceiro. Fica só essa dupla, que na verdade é quase um só, né? Pai, função paterna, é aquilo que vai se interpor entre esses dois, né? Produzindo um desequilíbrio e criando uma novidade, né?
e ocupando parte do espaço do desejo da mãe. Mas é muito importante dizer que isso não quer dizer que seja uma pessoa. Nós temos que desconectar. Né? Eu sempre digo isso. É bom que sejam pessoas e que a forma seja parecida com a nossa e tal. Mas nem sempre isso é possível. Né? Então, por exemplo, se existe uma mãe que tem um filho e ela não continua no seu casamento, o pai não faz parte, não está presente imediatamente ali na vida cotidiana, o lugar, a função paterna pode existir mesmo assim. E pode estar preservada. Né? Como se não está ali o pai presente? Porque a mãe tem, claro para ela isto. Então, ela sabe que tem certas dimensões da sua vida que não são para o filho. Ao fazer isso, ela criou um pai, simbólico que seja, né? E que funciona. E que pode ser ocupado, inclusive, por uma outra coisa, por uma outra pessoa, até por um familiar. Né? Né? Desprender, nós temos que nos desprender da família desenhada, aquela pai, mãe, filho presentes em casa. Né? A família não é mais isso hoje. A família mudou muito e é muito mais difícil para a família preservar essas funções à medida que muda e que se desestabiliza. Né? Mas hoje a família é quem vive junto numa casa e se cuida. Inclusive, essa é uma definição que está sendo juridicamente adotada. Né? E a mãe também tem, além desse papel, né, ela consegue ou então fazer com que o pai seja essa figura, ou então, no caso de pais que não estão juntos, enfim, separados, ou então distanciá-lo. Pode. E o que isso acarreta? Pode distanciá-lo, inclusive, estando juntos. Não necessariamente separados. Né? Isso acarreta porque, assim, a função materna ela é uma representação social, é uma incumbência que a sociedade dá, que é a de forjar um sujeito, um ser humano. Né? A função paterna é aquela que vem para que esse sujeitinho seja inscrito na cultura, ou seja, torne-se um cidadão. Primeiro, ele precisa ser gente. Depois, ele tem que ser um ente dessa cultura. Estou falando bem esquematicamente, mas isso ajuda a entender o que é a função materna, está destinada a cumprir isso, é fundamental, e o que é que a função paterna vem cumprir. Se a função paterna está ausente, né? Eu não me arriscaria a dizer quais são as consequências, porque elas podem ser muitas, né? E muito distintas. Então, eu não gosto de dizer vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque depois a gente tem que engolir o que disse, porque, na verdade, né, quantas vezes na minha geração se ouviu que filhos de pais separados tinham problemas? E a gente sabe que isso não é verdade. O contrário também existe, né? Porque o contrário também existe. Né? Não é, entende? Porque estávamos fixados num desenho tradicional que é imposto, mas isso é uma imposição de um desenho social, não quer dizer que as funções sejam cumpridas dentro desse desenho que está imposto. Então, assim, a responsabilidade ética da mãe em preservar um lugar, reservando uns espaços da sua vida que não pertencem ao filho, é aí que ela cria a função paterna, quer o pai esteja ali ou não. E ela pode não criar isso mesmo que o homem esteja em casa. Dormindo na mesma cama, inclusive. Eu vejo quanto, por experiência própria falando agora, eu vejo quanto às vezes é difícil, né? Porque a mãe tem muito instinto. Eu, como mãe, tenho muito instinto de cuidar, de proteger, alimentar, inclusive, né? E muitas vezes eu passo na frente do meu esposo para fazer alguma coisa, enfim, que ele iria fazer, mas, enfim, eu acabo passando na frente para ou fazer antes, ou, enfim, né? Não que eu não acredite na capacidade dele, com certeza acredito, ele é um super pai, muito amoroso, muito cuidadoso, mas acabo, né, nesse instinto de proteção, super proteção às vezes, né, passando na frente dele para fazendo algumas coisas antecipadamente. Então, talvez também as mães precisam, e eu como mãe, né, preciso entender
que existe, então, a função paterna e a função materna. O que tu está contando é um pecadinho pequeno. Não tem quase consequência. Isso acontece todo dia. Né? Isso de passar na frente, enfim. Mas sim, precisa saber. Isso é muito importante, né? Que há coisas que a função paterna terá que cumprir e que são sumamente importantes para a estruturação integral psíquica da criança. Vamos entrar agora, então, no nosso quarto ponto, aquele que a gente vai falar especificamente sobre o papel do pai, o papel dessa questão da função paterna. Qual que é esse impacto na vida da criança e na vida desse ser, enfim? Bom, a gente já entrou nisso, de certa forma, estávamos meio que interpenetrando os temas, né? Porque, primeiro que é uma pergunta difícil de responder, né? Quase impossível de responder, dizer assim, bom, qual é o impacto que tem, né, o papel que tem o pai na vida de alguém. Né? Assim, dificilmente alguém se arriscaria, em poucas palavras, a tentar formular isso. Bom, a função paterna possui um lugar de equilibrador muito importante. Né? Como eu tinha dito antes, de certa maneira, ocupa, drena, né? E faz lugar nos amores da mãe, né? Fazendo com que o filho precise também ir encontrando alternativas ao descobrir que ele não é tudo. Né? E essa questão de não ser tudo é onde eu gostaria de me deter um pouquinho. Porque nós vivemos numa cultura hoje em que se tem a impressão que pai e mãe são capazes de serem tudo, completos. Pai todo, mãe toda. Não existe isso. Isso é uma ilusão compreensível, mas ela é uma ilusão. Né? Pai e mãe são falhos. Né? Diz um psicoanalista inglês, Winnicott, tomara que sejam suficientemente bons. Tá? Mas são falhos, e existe hoje existe toda uma potência midiática em torno da figura do pai. O pai precisa ser super presente, super amoroso, às vezes é quase um pai-mãe. Né? Então, se a gente não cuida com isso, às vezes, assim como a mãe sobrepõe-se a coisas que são da função paterna, o pai pode vir se sobrepor a coisas que são da função materna. Né? E não existe fórmula para isso. Né? Mas essa ideia assustadora, né, de que os pais precisam ser completos e plenos, o que levaria a uma ilusão de completude e a uma dificuldade imensa de fazer uma operação que é necessária para a estruturação de todo ser humano, que é saber frustrar. Na medida exata. Né? Ou saber desiludir com o cuidado necessário nesse processo de desilusão em que, por exemplo, o bebezinho imagina que a mãe é toda sua e que ele é tudo para sua mãe. Ou os pais que pensam que podem dar tudo ao filho e nessa tentativa de tudo dar, caem facilmente presas de um roteiro de consumo, na sociedade de consumo, que vende essa ideia, né, de que a felicidade pode ser encontrada e o desejo pode ser satisfeito através de coisas compráveis. Na sociedade de consumo. Isso é muito interessante para a sociedade de consumo, mas não é para os seres humanos, né? Porque aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, que a gente pretende vir a ser, né, é impossível que alguma coisa venha a completar. Nosso desejo não pode ser satisfeito por nenhum objeto. Os objetos só fazem mais desejo. A gente só fica com mais vontade. Né? E nunca encontra. Então, isso pode se tornar uma corrida e um martírio para os pais. Existem muitas datas e dias e festivos em que se fomenta muito essa ideia. Né? Tolerar um pouco mais a sensação de ser falho,
querendo acertar. Isso me parece uma posição muito importante. E não cair na ilusão de que é possível uma pessoa toda satisfeita, toda feliz e completa. Sempre tem uma parte que falta. E isso é estruturante e necessário para a existência humana. Então, em grande parte, a função paterna vem instituir essa falta, que leva a gente a buscar por algo que a gente chama desejo e que faz acontecer o vir a ser. Aonde a pessoa sou tudo, não tem mais onde chegar, né? Eu fui, né? Mas existe uma linha muito tênue entre o frustrar ou dar tudo, enfim, né? Entre o você ser o melhor pai, a melhor mãe, ou, enfim, né? Acabar estragando, como a gente fala, a criança. E como que a gente faz para encontrar esse equilíbrio? Como a gente encontra esse ponto de equilíbrio nesse sentido? Se tu descobrir, me conta. Me conta, porque eu não sei. Não tenho essa resposta. Né? Ela não existe. Mas eu gostaria de saber também. Tá? Me pouparia um bocado de trabalho. E olha que eu já tenho filho grande, tenho neto. Tá? Mas se eu tivesse essa resposta, eu teria umas noites bem mais tranquilas. É muito mais de experiência que se vive? Vamos lembrar do Winnicott, né? Se a gente for suficientemente bom, já está ótimo. Né? Então, não existe uma receita ou uma fórmula que nos diga, dentro da experiência, como fazer. Se tem uma coisa complicada e irritante na função materna e paterna, é que não se pode ensinar. A gente pode fazer teorias, pode falar sobre isso, mas a gente não pode ensinar como fazer. Não existe uma didática para isso. Né? E quem disser que existe, está atochando, não é verdade. Né? Pode ser interessante, muita gente vai querer comprar o produto, mas eu não aconselharia. Né? A gente tem que aprender a viver dentro do possível, em um sentimento amoroso, sincero, dirigido aos filhos, permite, nos entrega autoridade. Quando a gente sabe, quando eu digo sentimento amoroso e sincero, estou dizendo que eu sei que o que eu estou fazendo é para o bem dessa pessoa, mesmo que lhe doa. Se eu tiver isso, eu tenho restituída a minha autoridade paterna e eu posso frustrar e dar sempre que necessário. Para a gente finalizar, então, professor, existem características específicas para essa função paterna ou não? Realmente é aquilo de experiência que a gente já estava falando? Não tem características porque a pessoa que ocupa essa função pode falhar. Entendeu? É um sujeitinho encarnado lá, fui eu com meus filhos, né? Que estive nesse lugar, que me foi delegado pela sociedade e que me disse assim, você tem filhos, você vai cuidar. Aqui nós cuidamos das nossas crianças. Né? Quando uma sociedade adoece muito e se perde, isso é muito perigoso. Às vezes a gente roça nesse problema. Né? Mas, em geral, me é dada essa função. Você será pai e representará o cuidado que nós temos para com as nossas crianças. E esperamos que você faça bem. Então, a pessoa que ocupa a função pode variar. Então, não adiantaria a gente dizer tem uma característica, tem uma coisa, porque o problema não está na pessoa, está naquilo que precisa ser feito por essa função social. Né? E aí, a pessoa que ocupa aquilo ali sempre vai estar aquém. Sempre vai ser falha. Então, que seja suficientemente boa. Pelo menos isso. Né?
Um Papo Saúde hoje super profundo, falando sobre paternidade do ponto de vista, então, da psicanálise. Eu quero agradecer, já vou passar aqui para o professor, Dr. Francisco, falar nas considerações finais sobre o tema. E, com certeza, podemos nos encontrar em outros momentos, em outros programas, falando sobre outros assuntos também desse ponto de vista, professor. Suas considerações finais, então, sobre paternidade, que é o tema que a gente falou hoje no nosso programa. Estou à disposição, assim, se vocês quiserem, para qualquer outro momento a gente seguir, mas minha principal preocupação é me fazer entender, né? Porque é um tema necessário, importante, decisivo na nossa cultura, fundamental para a saúde mental das pessoas e, ao mesmo tempo, é um tema complexo, denso, e não pode ser simplificado e reduzido, né, a pessoas reais e concretas, né? Isso é a mensagem que eu gostaria de deixar e meu sincero desejo de ter podido ser suficientemente claro também para ser entendido por quem nos acompanhou, que afinal são, nesse momento, aqueles que podem aproveitar algo, né, desse nosso papo e, enfim, para a gente poder construir uma sociedade menos enferma. Com certeza. Muito obrigada, então, Dr. Francisco, que esteve aqui com a gente abordando sobre esse tema muito importante. Você que esteve nos acompanhando aí em casa também. Eu quero agradecer a Só Flores, a Helena da Só Flores, que faz os arranjos aqui do nosso cenário, lá da General Canabarro 943. Então, podem encomendar, ela tem flores e muitos presentes também. E o Regis Cabeleireiros, que faz a nossa produção das apresentadoras aqui da NGTV. Obrigada a você, a técnica que também esteve aqui conosco. Nosso próximo encontro é na próxima quinta-feira, aqui na NGTV, para mais um Papo Saúde. Então, eu espero por você.